No coração do árido sertão nordestino, onde o sol castigava a terra rachada e a vegetação rala, lutava para sobreviver, um vaqueiro chamado Benedito seguia sua rotina diária. Benedito era um homem de poucas palavras, com a pele curtida pelo sol e as mãos marcadas pelo trabalho árduo da lida com o gado. Seus olhos, acostumados à vastidão da paisagem, carregavam a sabedoria silenciosa de quem vivia em profunda comunhão com a natureza. Seu companheiro inseparável era Cigano, seu cavalo crioulo de confiança, um animal resistente e acostumado às dificuldades da caatinga, com quem Benedito tinha uma conexão que ia além do laço entre homem e montaria. Aquele dia específico, no auge da estiagem, a busca pelo gado perdido parecia mais exaustiva do que de costume. O calor era opressor e a poeira levantada pelos seus passos e pelos cascos de Cigano pairava no ar como um véu sufocante, dificultando a respiração e embaçando o horizonte. Os pequenos açudes que outrora ofereciam um alívio para a sede estavam quase secos. Algumas poças de lama rachada eram tudo o que restava, reflexo da longa e impiedosa estiagem que assolava a região há muitos meses. As esperanças de chuva diminuíam a cada dia que passava, sem uma única nuvem no céu de um azul implacável. Ao contornar um grupo de mandacaros gigantes e chiques espinhosos, plantas resilientes que desafiavam a secura, Benedito avistou algo incomum à distância. Uma mancha escura e imóvel, no meio da vegetação ressecada, chamou sua atenção. A princípio, ele pensou que poderia ser mais um animal debilitado pela fome ou pela sede, uma cena infelizmente comum nos últimos tempos. À medida que se aproximava com cautela, a imagem se tornava mais nítida, revelando a figura de um cavalo. Mas não era um cavalo pastando tranquilamente ou apenas descansando. O animal estava ajoelhado, as pernas dianteiras dobradas sob o corpo, a cabeça baixa, a respiração era audível mesmo a alguma distância, ofegante e irregular. Seu corpo todo tremia visivelmente, e ele parecia não ter mais forças para se levantar. O animal estava à beira da exaustão, cada músculo vibrando em desespero silencioso. Cigano relinchou baixinho, um som suave e empático, como se pressentisse a angústia do outro equino e compartilhasse de seu sofrimento. Benedito desmontou rapidamente, o coração apertado no peito, um sentimento de compaixão invadindo-o. Ele reconheceu a raça do animal. Um manga larga marchador de pelagem castanha, com uma estrela branca na testa e uma pata branca, características que o tornavam inconfundível. Era um tipo de cavalo raro e valioso naquela região, conhecida mais por seus cavalos de lida e vaquejada. Aquele cavalo, visivelmente um animal de boa linhagem, estava debilitado demais para se mover. Se ficasse ali por mais tempo sob aquele sol inclemente, com a temperatura subindo a cada minuto, suas chances de sobreviver eram mínimas, quase inexistentes. Benedito não hesitou. Sua natureza simples, forjada na dura realidade do sertão, e sua profunda conexão com os animais o impeliram a agir sem pensar duas vezes. Ele carregava consigo uma caneca de metal amassada, herança de seu pai, e um cantil de couro com pouca água restante, suficiente apenas para suas necessidades básicas naquele dia, uma quantidade medida e racionada com cuidado. Mas ao ver o sofrimento daquele ser vivo, a prioridade de Benedito mudou instantaneamente. Com cuidado e lentidão, para não assustar o cavalo já tão fragilizado, aproximou-se, falando em voz baixa e tranquilizadora, palavras de conforto que ele costumava usar com Cigano, quando o animal estava inquieto ou assustado. O cavalo mal reagiu à sua presença. Tão debilitado estava que parecia ter perdido a capacidade de reagir a estímulos externos, seus olhos semiabertos revelando apenas cansaço. Benedito desencilhou o Cigano e o deixou pastar um pouco na vegetação rala e amarelada próxima, para que o cavalo amigo não se sentisse abandonado ou preterido.
Em seguida, pegou sua caneca e, com um cuidado quase reverente, despejou um pouco da água do seu cantil. Era um único gole, talvez 2, uma quantidade irrisória para um animal daquele porte, mas era tudo o que ele tinha para oferecer naquele momento, sua única esperança de vida. Com a mão firme, mostrando a destreza de quem manejava os animais desde criança, Benedito ergueu a caneca até a boca do cavalo, que estava ressecada e rachada. O animal, instintivamente, tentou alcançá-la com os lábios, movendo a cabeça com dificuldade. A água fresca pareceu despertar uma fagulha de vida em seus olhos, antes opacos, que agora mostravam um brilho tênue de reconhecimento. Ele bebeu avidamente aquele pequeno gole. Cada engolida era um suspiro de alívio visível, um som de vida retornando ao seu corpo. Benedito esperou alguns instantes, observando atentamente a reação do cavalo, seu coração batendo mais forte de ansiedade. Lentamente, o peito do animal começou a subir e descer com um ritmo um pouco mais constante, a respiração menos ruidosa. Uma leve tremedeira percorreu seu corpo, como se a água estivesse revigorando suas forças mais profundas, acendendo uma chama quase extinta. E então, para a surpresa e o alívio de Benedito, o cavalo fez um esforço visível, quase monumental. Apoiou os membros dianteiros com dificuldade e, com um impulso hesitante, mas determinado, conseguiu se levantar. Cambaleou por um instante, as patas traseiras ainda fracas, mas logo firmou as patas no chão poeirento, a cabeça erguida. Ergueu a cabeça, abanando a crina empoeirada e o rabo com uma nova energia, e olhou em direção a Benedito. Não era possível saber ao certo o que se passava na mente daquele animal, mas para o vaqueiro, aquele olhar transmitia uma espécie de agradecimento silencioso e profundo, uma gratidão que dispensava palavras. Sem mais delongas, como se um dever o chamasse, o cavalo começou a trotar lentamente, ganhando um pouco de ritmo, afastando-se na direção do sol poente, que já começava a pintar o céu com tons alaranjados e rosados, transformando a paisagem em uma obra de arte natural. Benedito observou-o partir, sentindo uma inexplicável sensação de dever cumprido e de paz interior. Ele não sabia quem era o dono daquele cavalo, nem como ele havia parado ali, exausto e sozinho no meio do nada. Mas ele sabia que havia feito o que podia, com os poucos recursos que tinha, para aliviar o seu sofrimento e dar-lhe uma nova chance. Naquele mesmo instante, sem que Benedito percebesse, um pequeno drone que sobrevoava a área, pertencente a um grupo de estudantes de biologia da capital, que monitoravam a fauna local e o impacto da seca, havia capturado toda a cena. As imagens daquele gesto de bondade em meio à dureza do sertão eram impressionantes e de uma beleza rara. Um vaqueiro humilde com sua caneca de metal, dividindo sua escassa água com um animal necessitado em um ato de pura compaixão. Aquele vídeo, postado nas redes sociais pelos estudantes com a legenda singela, às vezes um simples gesto salva uma vida, rapidamente começou a viralizar. Em poucas horas, milhares de pessoas foram tocadas pela cena, compartilhando e comentando a atitude de Benedito. Aquele único gole d'água não havia apenas revigorado um cavalo exausto, mas também acendido uma chama de esperança e empatia nos corações de muitos, em um mundo que muitas vezes parecia ter esquecido o valor dos pequenos atos de bondade. Nos comentários, emojis de gotas d'água se multiplicavam, simbolizando o impacto imenso de pequenas atitudes. A vida de Benedito, até então marcada pela rotina árdua do campo e pelo anonimato, estava prestes a mudar drasticamente por causa daquele vídeo. Ele não tinha ideia do alcance que as imagens haviam tomado. Para ele, aquele era apenas um ato natural, uma reação instintiva diante do sofrimento de um ser vivo, algo que qualquer pessoa de bom coração faria.
Ele nunca imaginou que sua pequena ação pudesse gerar tamanha repercussão ou tirá-lo de sua quietude. Enquanto isso, longe dali, em uma fazenda luxuosa nos arredores de uma grande cidade, com cercas eletrificadas e segurança privada, uma jovem chamada Isadora navegava pelas redes sociais em seu celular de última geração. Isadora era uma veterinária apaixonada por cavalos, herdeira de uma fortuna considerável e dedicada ao seu trabalho e aos seus animais. Ela estava particularmente preocupada com o sumiço de um de seus animais mais preciosos, um manga-larga marchador de linhagem pura chamado Apolo. Ele havia escapado do cercado na noite anterior durante uma forte tempestade que havia danificado parte da cerca. E desde então, ela e seus funcionários o procuravam desesperadamente por toda a propriedade e arredores. Ao se deparar com o vídeo do vaqueiro oferecendo água a um cavalo exausto no sertão, Isadora sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo. A pelagem castanha, a estrela branca na testa, a pata branca, a maneira como o animal cambaleava e depois se reerguia, a forma como abanava a cabeça, tudo indicava que aquele poderia ser Apolo, seu amado cavalo desaparecido. A legenda do vídeo e os comentários mencionavam a região onde as imagens haviam sido feitas, uma área relativamente distante de sua fazenda, mas não impossível de um cavalo ter percorrido em fuga, especialmente assustado pela tempestade. Uma ponta de esperança surgiu em meio à sua angústia crescente, uma chama em seu peito que havia se apagado. Isadora imediatamente entrou em contato com os estudantes que haviam postado o vídeo, buscando desesperadamente mais informações sobre a localização exata onde o cavalo havia sido encontrado e, principalmente, sobre o vaqueiro que o havia ajudado, o anjo que salvara seu Apolo. A notícia do vídeo viral chegou até a pequena comunidade onde Benedito vivia através de um jovem que tinha um celular mais moderno e acesso à internet, graças a um sinal precário que chegava à vila. A princípio, Benedito não entendeu o alvoroço. As pessoas o olhavam com curiosidade e admiração, mostrando-lhe o vídeo em seus aparelhos rudimentares. Ele se reconheceu nas imagens, assim como o cavalo que ele havia ajudado, agora um símbolo. Uma sensação estranha o invadiu, uma mistura de surpresa e desconforto com tanta atenção repentina. Ele nunca havia se acostumado a ser o centro das atenções. Preferia a quietude e o trabalho anônimo. Sua vida era simples, focada no trabalho com o gado, na sobrevivência diária e na sua relação com a natureza, os animais e a família. Dias depois, um carro luxuoso e uma caminhonete Hilux branca, limpa e imponente, chamaram a atenção na entrada da pequena vila, levantando uma nuvem de poeira no chão batido. Isadora, acompanhada de 2 capatazes robustos e de um assistente particular, havia finalmente encontrado Benedito, guiada pelas informações precisas dos estudantes. A diferença entre eles era gritante, um choque visual que representava o abismo social do Brasil. Isadora, com suas roupas de grife impecáveis, seu cabelo perfeitamente arrumado e seu semblante preocupado, mas determinado, representava um mundo completamente diferente do de Benedito, com seu chapéu de couro surrado, suas roupas simples e gastas, impregnadas com o cheiro da caatinga e da vida rural. O encontro foi carregado de emoção contida e surpresa. Isadora, mal contendo a ansiedade, mostrou a Benedito fotos de Apolo, confirmando que era, sem sombra de dúvidas, o mesmo cavalo que ele havia salvado. As lágrimas escorreram livremente pelo rosto da jovem veterinária enquanto ela agradecia repetidamente a Benedito por sua generosidade e por ter salvado a vida de seu querido animal. Ela lhe contou sobre o valor sentimental e financeiro de Apolo, um cavalo premiado em competições de marcha, um animal de linhagem nobre e muito querido por sua família, um verdadeiro membro da casa.
Benedito, por sua vez, sentiu-se honrado e um tanto envergonhado em saber que sua pequena ação havia feito tanta diferença para aquela mulher de um mundo tão distante do seu. Ele nunca imaginou que o cavalo pertencesse a alguém de tamanha riqueza e influência. Aquele encontro inesperado era a personificação do contraste social que marcava a vida no Brasil, mas também a prova de que a bondade e a empatia podiam transcender essas barreiras, unindo pessoas de realidades tão distintas. Isadora, em um impulso de gratidão, insistiu em recompensar Benedito financeiramente, oferecendo-lhe uma quantia significativa em dinheiro, muito mais do que Benedito já havia visto em toda a sua vida. No entanto, o vaqueiro, com sua humildade característica e sua profunda dignidade, recusou a oferta. Ele explicou que havia agido por impulso, por sentir compaixão pelo animal, e que não esperava nada em troca. Sua ação havia sido movida por um instinto puro de ajuda, não por interesse. Diante da recusa de Benedito, Isadora teve outra ideia, mais profunda e significativa. Ela percebeu a paixão do vaqueiro pelos animais e as dificuldades que ele enfrentava em sua vida no sertão, a falta de recursos, a luta constante contra a seca e a pobreza. Ela propôs ajudá-lo de outra forma, oferecendo recursos para melhorar sua pequena propriedade, que estava em condições precárias, construir um poço artesiano para garantir água para seus animais e sua família, e fornecer ração de qualidade para seu gado durante os períodos de seca, algo que mudaria drasticamente a vida e a subsistência de Benedito e de sua família. Benedito, a princípio hesitante e desconfiado de tanta generosidade, acabou aceitando a ajuda de Isadora, vendo ali uma oportunidade real de melhorar sua qualidade de vida e de continuar cuidando de seus animais com mais dignidade, sem a constante preocupação com a escassez. A história do vaqueiro que salvou o cavalo e da veterinária que veio do asfalto para agradecê-lo ganhou ainda mais força nas redes sociais e na mídia local e nacional. O encontro entre os dois mundos, a humildade de Benedito e a gratidão de Isadora, se tornou um símbolo de esperança e solidariedade em um país marcado por profundas desigualdades sociais. Apolo foi levado de volta para a fazenda de Isadora, onde recebeu todos os cuidados necessários para se recuperar completamente, voltando à sua antiga forma e vigor. Mas a ligação entre Isadora e Benedito não se desfez ali. A jovem veterinária manteve contato constante com o vaqueiro, cumprindo sua promessa de ajudá-lo a melhorar sua vida no sertão de maneira sustentável e significativa. Com os recursos fornecidos por Isadora, Benedito conseguiu construir um poço artesiano em sua propriedade, garantindo água em abundância para sua família e seus animais, mesmo durante os períodos mais críticos da seca, um verdadeiro oásis em meio à aridez. Ele também investiu na compra de ração balanceada para o gado, de melhores equipamentos para o manejo e na construção de um pequeno celeiro para armazenar os suprimentos. Sua pequena propriedade começou a prosperar de uma maneira que ele jamais imaginara, e Benedito se tornou uma figura ainda mais respeitada em sua comunidade, não apenas pelo seu gesto de bondade com o cavalo, mas também pela sua perseverança, sua dedicação ao trabalho e por ter se tornado um exemplo de como a dignidade e a honestidade podiam atrair coisas boas. A transformação na vida de Benedito não passou despercebida. Outros moradores da região, inspirados por sua história e pela mudança visível em sua propriedade, começaram a buscar maneiras de melhorar suas próprias condições de vida e de ajudar uns aos outros. Pequenas iniciativas de cooperação surgiram na comunidade, como a troca de sementes, o compartilhamento de ferramentas e a ajuda mútua na construção de cisternas, mostrando que a solidariedade podia ser um motor poderoso de mudança social,
criando uma rede de apoio. Isadora, por sua vez, também foi profundamente impactada por seu encontro com Benedito e com a dura realidade do sertão. Ela passou a se envolver ativamente em projetos sociais na região, utilizando seus conhecimentos veterinários para ajudar os criadores locais a cuidar de seus animais, oferecendo palestras sobre saúde animal e desenvolvendo práticas de manejo mais sustentáveis e eficientes, que respeitavam o meio ambiente e as particularidades do bioma. Juntos, Benedito e Isadora se tornaram um exemplo de como a conexão entre diferentes mundos pode gerar resultados positivos e promover a transformação social. Aquele único gole d'água oferecido no meio do sertão árido havia sido o ponto de partida para uma história de amizade, respeito, colaboração e superação que inspirou muitas pessoas a acreditarem no poder de um simples gesto e na possibilidade de construir um futuro mais justo e solidário para todos. A relação entre Isadora e Benedito se aprofundava para além da gratidão inicial. As visitas da veterinária ao sertão tornaram-se mais frequentes. Ela não ia apenas levar recursos, mas também para aprender com Benedito sobre a vida na Caatinga, sobre a resiliência do povo sertanejo e sobre uma forma de viver mais conectada à terra. Em uma dessas visitas, enquanto Isadora ajudava Benedito a organizar os suprimentos no pequeno celeiro recém-construído, seus olhos pousaram em uma fotografia antiga, empoeirada, presa à parede de madeira. Era uma foto em preto e branco de uma mulher jovem, com traços fortes e um sorriso gentil, segurando nos braços um bebê enrolado em um pano. Ao lado dela, um homem com um chapéu de vaqueiro, muito parecido com Benedito, mas mais jovem, sorria para a câmera. Isadora sentiu uma ponta de familiaridade na mulher da foto, algo que a intrigou profundamente. Seus olhos se detiveram nos detalhes. A mulher usava um medalhão de prata no pescoço, com um desenho intrincado de duas letras entrelaçadas, um M e um L. Isadora sentiu uma arrepada de espanto. Sua avó materna, que havia falecido anos atrás, possuía um medalhão idêntico, uma peça de família que ela guardava com carinho. A coincidência era grande demais para ser ignorada. Ela perguntou a Benedito quem eram as pessoas na fotografia. Benedito pegou a foto com carinho, o semblante amolecendo. Essa era minha irmã mais velha, Mariana. Ele disse, a voz embargada pela emoção. E esse é o filho dela, Lucas, quando ainda era um bebê. Ele explicou que Mariana havia se mudado para a capital muitos anos atrás, buscando uma vida melhor, e havia perdido o contato com a família do sertão. Ela prometeu que voltaria, mas nunca mais tivemos notícias dela, completou Benedito, a tristeza evidente em seu olhar. A vida lá fora é dura, e muitas vezes as pessoas esquecem suas raízes. Isadora sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Sua avó materna se chamava Lúcia, mas seu nome de solteira era Mariana Lúcia. O medalhão, o nome, a época, tudo parecia se encaixar de uma forma que a deixava atordoada. Seria possível que a mulher na fotografia fosse sua própria avó? E se fosse, isso significaria que Benedito, o vaqueiro humilde do sertão, era seu tio-avô. A ideia era absurda e fascinante ao mesmo tempo. A diferença de classes sociais, a distância geográfica, o mistério do desaparecimento de sua avó do sertão, tudo isso formava um quebra-cabeça complexo. Isadora não revelou sua suspeita a Benedito naquele momento. Ela precisava investigar, desvendar a verdade antes de compartilhar algo tão grandioso e potencialmente doloroso. A volta para a cidade foi marcada por uma enxurrada de pensamentos. Isadora mergulhou em pesquisas, consultando documentos antigos de sua família, certidões de nascimento, registros de casamento. Ela descobriu que sua avó Lúcia tinha um passado misterioso, uma parte de sua vida que ela nunca havia compartilhado com a família.
Havia um hiato em seus registros, um período em que ela parecia ter desaparecido antes de ressurgir na capital, casada com seu avô, um empresário bem-sucedido. A cada nova descoberta, a teia de segredos se apertava. Isadora encontrou uma certidão de nascimento antiga de sua avó com o nome completo, Mariana Lúcia Alves. E o local de nascimento? Uma pequena cidade no interior do Ceará, próxima à região onde Benedito vivia. As provas estavam se acumulando. Ela também começou a questionar sua mãe, de forma sutil, sobre o passado de sua avó. Sua mãe, uma mulher reservada e preocupada com a imagem social, revelou pouco. Apenas que sua avó havia vindo de uma família humilde do interior e que preferia não falar muito sobre seu passado antes de se casar com o avô de Isadora. Havia um tom de desconforto na voz de sua mãe, como se o passado de sua avó fosse um segredo a ser guardado, algo que poderia manchar a reputação da família rica e influente. Essa resistência apenas alimentou a determinação de Isadora em descobrir a verdade. O mistério estava se tornando uma obsessão. Isadora decidiu que precisava ir mais fundo. Contratou um investigador particular para rastrear a história de Mariana Lúcia Alves no sertão. Ela forneceu a ele a fotografia, as informações sobre o medalhão e o nome de Benedito. O investigador, experiente em desvendar mistérios familiares, prometeu discrição e eficiência. Enquanto aguardava os resultados da investigação, Isadora sentiu um misto de ansiedade e excitação. Aquela busca pela verdade a conectava a uma parte de sua história que ela jamais imaginara existir. Uma parte humilde e enraizada na terra que ela agora aprendia a amar. A cada dia que passava, a ansiedade de Isadora aumentava. Ela se via constantemente olhando para a fotografia de Mariana, tentando encontrar traços de sua avó. Lembrou-se de histórias que sua avó Lúcia contava sobre uma infância difícil, mas sempre de forma vaga, sem detalhes específicos, como se quisesse esconder algo. Agora, essas histórias ganhavam um novo significado. O investigador retornou com informações cruciais. Ele havia localizado registros de Mariana Lúcia Alves na cidade indicada e confirmara que ela tinha um irmão mais novo, Benedito. Descobriu também que Mariana havia tido um filho, Lucas, ainda muito jovem, e que o pai da criança era um fazendeiro vizinho, casado e de família tradicional que havia se recusado a assumir a paternidade. A revelação do filho de Mariana com um fazendeiro casado chocou Isadora. Ela sabia que seu avô, o marido de Lúcia na capital, havia sido um homem de princípios rígidos e a sociedade da época era extremamente conservadora. Isso explicava o segredo, a necessidade de sua avó de apagar o passado e construir uma nova vida, longe do escândalo e da vergonha. A história começava a se desenrolar, camada por camada, revelando a complexidade da vida de sua avó e as duras escolhas que ela deve ter enfrentado. O investigador também trouxe uma informação mais dolorosa. Lucas, o filho de Mariana e o homem na foto com ela, não havia acompanhado sua mãe para a capital. Ele havia sido criado pelos pais do fazendeiro, que o reconheceram como neto, mas o mantiveram afastado da família materna, em um acordo para evitar escândalos públicos. Lucas cresceu na fazenda, trabalhando desde cedo, mas sempre sentindo o peso da ilegitimidade e da rejeição da mãe, que ele acreditava tê-lo abandonado. O coração de Isadora apertou ao pensar no destino de Lucas. Ele seria seu tio, irmão de sua mãe, vivendo uma vida de penúria no sertão, enquanto ela e sua família desfrutavam de uma vida de privilégios. A injustiça era gritante. A investigação também revelou um antagonista nessa trama familiar. O filho do fazendeiro, o pai biológico de Lucas, um homem chamado Raimundo, agora um empresário do agronegócio rico e inescrupuloso, era o principal interessado em manter o segredo sobre a origem de Lucas.
Raimundo temia que a verdade sobre seu pai, com uma mulher humilde do sertão e um filho ilegítimo, pudesse manchar a reputação de sua família e comprometer seus negócios. Ele havia usado sua influência para garantir que Mariana e Benedito fossem mantidos em silêncio, oferecendo pequenas quantias de dinheiro ao longo dos anos, para evitar que o assunto viesse à tona. Benedito havia recusado a maior parte dessas ofertas, preferindo a dignidade à esmola, mas o peso da injustiça contra sua irmã e seu sobrinho permanecia. Isadora sentiu uma raiva crescente contra Raimundo. A riqueza de sua família havia sido construída sobre a base de segredos e opressão, e ela, sem saber, havia sido cúmplice disso por toda a vida. A necessidade de corrigir essa injustiça se tornou mais forte do que nunca. Ela percebeu que sua avó, ao se casar e se mudar para a capital, havia sido forçada a escolher entre sua família de origem e uma nova vida, uma escolha cruel imposta pelas normas sociais da época e pela pressão da família do pai de Lucas. A revelação do passado de sua avó trouxe uma nova compreensão para Isadora, uma empatia que ela nunca imaginara sentir. Sua avó não havia simplesmente abandonado o sertão. Ela havia sido levada pela correnteza de circunstâncias difíceis, em busca de dignidade e talvez de um futuro melhor para si. Com todas as peças do quebra-cabeça em mãos, Isadora sabia que era hora de agir. Ela viajou novamente para o sertão, desta vez com um propósito mais complexo do que apenas gratidão. Ela precisava confrontar Benedito com a verdade sobre sua irmã, e então com Lucas. A viagem foi mais longa e silenciosa, a mente de Isadora repassando cada detalhe, cada revelação. Ao chegar à casa de Benedito, ela encontrou-o sentado na varanda, observando o pôr do sol. A luz dourada banhava a paisagem e, por um momento, Isadora sentiu a paz do lugar, contrastando com a turbulência de sua própria alma. Ela sentou-se ao lado de Benedito e, com a voz embargada, começou a contar tudo o que havia descoberto. Mostrou os documentos, as certidões, as datas, as evidências que ligavam sua avó Lúcia a Mariana, a irmã desaparecida de Benedito. O vaqueiro ouvia em silêncio, os olhos fixos no horizonte, mas as emoções eram visíveis em seu rosto. Lágrimas silenciosas escorreram por suas bochechas. A notícia sobre Mariana, sua irmã amada que ele tanto procurou, estar viva e ser a avó de Isadora, era um choque, mas também um alívio. A dor maior veio com a revelação sobre Lucas, seu sobrinho, e o destino que lhe havia sido imposto. Benedito sentiu uma mistura de raiva e profunda tristeza ao saber que Lucas havia sido privado de sua mãe e crescido sem o afeto de sua família materna. Isadora, então, revelou o papel de Raimundo, o filho do fazendeiro, em manter o segredo e oprimir a família de Lucas. A ganância e o medo da mancha social haviam levado Raimundo a compactuar com a injustiça. Benedito cerrou os punhos, a indignação visível em seu semblante outrora calmo. Mas sua raiva não era de vingança, e sim de justiça. Ele queria que a verdade viesse à tona, que Lucas soubesse de sua verdadeira história e de sua família. No dia seguinte, Isadora e Benedito, acompanhados de um advogado de confiança que Isadora havia contatado, dirigiram-se à fazenda de Raimundo. A propriedade era imponente, um reflexo da riqueza e do poder da família. A confrontação foi tensa. Raimundo, um homem arrogante e prepotente, inicialmente tentou negar tudo, desqualificando as acusações de Isadora e Benedito. Ele tentou intimidá-los, mas Isadora, com sua determinação e a verdade em suas mãos, não recuou. Ela apresentou as provas irrefutáveis, os documentos, os depoimentos do investigador, a fotografia que ligava sua avó à família de Benedito. O advogado de Isadora deixou claro que eles tinham todas as evidências para levar o caso a público, expondo a manipulação e a injustiça.
Raimundo, encurralado, percebeu que não havia escapatória. A ameaça de um escândalo público que poderia destruir sua reputação e seus negócios era real e iminente. Ele cedeu, mas não sem antes tentar negociar, oferecendo dinheiro para que o assunto fosse abafado. Benedito, com a dignidade inabalável, recusou o dinheiro mais uma vez. Não queremos esmola, ele disse, a voz firme. Queremos a verdade e o reconhecimento do meu sobrinho. A justiça que eles buscavam era moral, não financeira. O golpe final veio com a revelação da verdadeira identidade de Lucas. Apolo, o cavalo que Benedito havia salvado, pertencia, na verdade, a Raimundo. Ou melhor, a família de Raimundo. Lucas era o cavaleiro que cuidava e treinava Apolo, o responsável pelo animal, embora o cavalo fosse formalmente propriedade de Raimundo. Aquele cavalo, que havia fugido e sido salvo por Benedito, seu tio-avô, era o elo inesperado que ligava toda a trama. Apolo, o cavalo de estimação de Lucas, havia se tornado o mensageiro da verdade. Aquele pequeno gole d'água havia desencadeado uma avalanche de revelações, expondo segredos de décadas e unindo uma família há muito separada. A justiça kármica se manifestava. Apolo, o cavalo que simbolizava a riqueza e o status de Raimundo, havia sido o instrumento que desvendou seus segredos e sua manipulação. A queda de Raimundo não foi pela violência ou pela vingança, mas pela exposição da verdade e pela sua própria ganância e medo da desgraça social. Sua reputação foi manchada e ele perdeu parte de sua influência nos negócios, pois a história se espalhou como um incêndio. A verdade finalmente havia prevalecido. A revelação da verdade abriu um novo capítulo na vida de todos os envolvidos. A primeira e mais importante etapa foi o reencontro de Lucas com Benedito e, através de Isadora, com a memória de sua mãe, Mariana. Lucas, que sempre carregou o peso de ser um filho sem mãe, agora entendia as circunstâncias que levaram à separação. Ele soube do amor de sua mãe por ele, do sacrifício que ela fez para lhe dar uma vida melhor, mesmo que essa vida não fosse ao lado dela. A dor da rejeição foi substituída por uma compreensão profunda e um sentimento de pertencimento. O abraço entre Benedito e Lucas foi um momento de pura emoção, décadas de distância e segredos sendo desfeitos em um instante. Lucas finalmente tinha uma família, uma raiz no sertão que ele nunca soube que existia. Isadora, por sua vez, sentiu o peso da culpa familiar, mas também uma imensa sensação de propósito. Ela usou sua influência e seus recursos para garantir que Lucas tivesse acesso à educação e a oportunidades que lhe haviam sido negadas. Lucas, com sua paixão por cavalos e seu talento nato, aceitou a ajuda de Isadora, mas com a condição de que ele também pudesse contribuir para a comunidade do sertão. Ele não queria apenas receber, ele queria retribuir. O reencontro entre Benedito, Lucas e Isadora foi apenas o começo de uma grande transformação. A notícia do descobrimento do segredo familiar e da redenção de Lucas se espalhou, e a história de Apolo, o cavalo mensageiro, se tornou um símbolo ainda mais poderoso. Isadora, inspirada pela resiliência do povo sertanejo e pela injustiça que sua própria família havia indiretamente perpetuado, decidiu ir além. Ela não queria apenas ajudar Benedito e Lucas, mas toda a comunidade. A primeira iniciativa foi a criação de uma fundação, batizada de Sertão Forte, que tinha como objetivo principal oferecer suporte educacional e profissional aos jovens da região. Isadora, com sua visão empresarial e seus contatos, conseguiu parcerias com universidades e empresas, criando cursos profissionalizantes em áreas como agronegócio sustentável, tecnologia para o campo e ecoturismo.
Lucas, com sua experiência prática e seu conhecimento do sertão, tornou-se um dos principais articuladores da fundação, ensinando aos jovens sobre a importância de valorizar suas raízes e de encontrar oportunidades dentro de sua própria realidade. A fundação também se dedicou a projetos de infraestrutura hídrica, construindo mais poços artesianos e cisternas comunitárias, garantindo o acesso à água para as famílias e para o gado, um dos maiores desafios do sertão. A qualidade de vida na comunidade melhorou significativamente. As crianças tinham acesso a uma escola bem equipada. Os jovens encontravam oportunidades de trabalho em sua própria região e a seca, antes uma sentença de miséria, agora era enfrentada com mais resiliência e preparação. Isadora também revisou as políticas de sua própria empresa, uma grande produtora de alimentos no agronegócio. Ela implementou programas de responsabilidade social, garantindo salários justos, condições de trabalho dignas e investimento em comunidades rurais. A empresa, que antes era vista apenas como um gigante corporativo, passou a ser reconhecida por seu compromisso social, um exemplo de como o capital podia ser usado para o bem comum. A transformação começou de dentro para fora, a partir de uma revelação dolorosa. A história de Benedito, o vaqueiro humilde, e de Isadora, a herdeira rica, se tornou um testemunho de que as barreiras sociais podem ser derrubadas pela verdade, pela empatia e pelo compromisso com a justiça. Eles mostraram que a riqueza não se mede apenas em dinheiro, mas na capacidade de fazer a diferença na vida das pessoas e de transformar a sociedade. A caneca de metal de Benedito, que um dia ofereceu um simples gole de água a um cavalo exausto, tornou-se um símbolo da esperança e da transformação que nasceram no coração do sertão. Anos se passaram desde o dia em que um simples gole d'água uniu dois mundos tão distintos. O sertão, antes sinônimo de abandono e escassez, florescia com uma nova esperança. A Fundação Sertão Forte, idealizada por Isadora e Lucas, com a sabedoria e o apoio de Benedito, havia se expandido para diversas comunidades, transformando a vida de milhares de pessoas. A seca ainda era uma realidade, mas a resiliência do povo, aliada a tecnologias e práticas sustentáveis de uso da água, tornava seus impactos muito menos devastadores. Benedito, o vaqueiro, continuava em sua lida com o gado, mas agora com uma vida mais digna e próspera. Sua fazenda era um modelo de sustentabilidade, com poços sempre cheios e um rebanho saudável. Ele se tornou uma lenda viva, um símbolo da bondade e da honestidade do homem sertanejo. Sua caneca de metal, que ele ainda guardava com carinho, era um lembrete constante de como um pequeno gesto pode mudar tudo. Ele era um avô orgulhoso para os filhos de Lucas, que cresciam ouvindo as histórias de sua família e da jornada de seu pai. Lucas, agora um homem respeitado e líder em sua comunidade, dedicava sua vida à Fundação Sertão Forte. Ele era o elo entre o conhecimento técnico e a sabedoria popular, um mentor para os jovens e um defensor incansável do desenvolvimento sustentável do sertão. Sua paixão por cavalos continuava, e Apolo, o cavalo que o havia levado de volta à sua família, era seu fiel companheiro, envelhecendo com dignidade ao seu lado. Lucas havia encontrado sua verdadeira vocação e um propósito que transcendia sua própria história. Isadora, a herdeira da fortuna, havia se tornado uma filantropa e empresária engajada. Sua empresa, antes focada apenas no lucro, agora era um exemplo de responsabilidade social, investindo em comunidades rurais e promovendo a justiça social. Ela havia encontrado em sua família do sertão uma riqueza maior do que qualquer fortuna material: a riqueza das conexões humanas, da solidariedade e do amor.
As visitas de Isadora ao sertão eram sempre celebradas, e ela se sentia em casa na simplicidade e na autenticidade daquele lugar. A história de Apolo, o cavalo que foi salvo por um gole d'água e que desvendou um segredo de família, se tornou uma parábola contada de geração em geração. Ela lembrava a todos que a vida nos reserva surpresas, que a bondade sempre encontra seu caminho de volta e que as maiores transformações muitas vezes nascem dos gestos mais simples e inesperados. A comunidade florescia com novas casas, escolas bem cuidadas e centros comunitários que ofereciam cursos e atividades para todas as idades. Aquele rincão do sertão, que um dia foi marcado pela pobreza e pelo esquecimento, agora era um farol de esperança, um testemunho do poder da transformação social quando pessoas de diferentes mundos se unem por um propósito comum. A dignidade havia sido restaurada, o passado, embora doloroso, havia sido abraçado, e o futuro se desenhava com cores vibrantes de paz e progresso. O sertão havia encontrado sua própria nova ordem, construída sobre os pilares da solidariedade, da justiça e do amor ao próximo. Você já julgou alguém pela aparência e se enganou completamente sobre sua história e seu caráter? O que você teria feito se estivesse na situação de Benedito, tendo tão pouca água para você mesmo? Você acredita em segundas chances para as famílias e na possibilidade de curar feridas antigas através da verdade e do perdão? De onde você está assistindo a esta história de transformação e redenção no sertão? Se esta história tocou seu coração e te fez refletir sobre a importância dos pequenos gestos e das grandes verdades, inscreva-se gratuitamente no nosso canal. Não há desculpa para não fazer isso, a menos que você queira ser como aqueles que ignoram a humanidade e a beleza nas histórias de superação e conexão.